Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João. Hoje, vamos trilhar juntos uma jornada que começa agora. Vamos começar lendo a partir do versículo inicial. João 7:10. Depois desses acontecimentos, Jesus caminhava pela região da Galileia, pois evitava transitar pela Judéia, onde os chefes religiosos desejavam pôr fim à sua vida, e se aproximava a festividade judaica dos tabernáculos. Foi então que seus irmãos se aproximaram e disseram: "Saia deste lugar e vá até a Judéia, para que aqueles que o seguem possam ver as obras que você realiza. Pois ninguém que deseja ser conhecido age em segredo. Já que você faz essas coisas, mostre-se ao mundo." Contudo, nem mesmo seus familiares criam nele de verdade. Então Jesus respondeu: "Ainda não é o momento certo para mim, mas para vocês qualquer instante. Serve! O mundo não tem razão para rejeitá-los, mas a mim detesta, pois eu revelo as suas ações equivocadas. Vão vocês à celebração, eu não irei agora, pois o tempo adequado para mim ainda não chegou." Depois de dizer isso, permaneceu na Galileia. No entanto, depois que seus irmãos partiram, ele também foi para a celebração, mas de forma reservada, sem chamar atenção. Os judeus o procuravam ali, perguntando: "Onde estará ele?" Agora feche os olhos por um instante. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, aqui está a tua palavra. Continua nos ensinando por meio do poder que há no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Antes de prosseguirmos, eu preciso te dizer que é hora de começar a praticar uma das ordens de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: "Ame o próximo como a ti mesmo." A sua forma de amar hoje o seu semelhante é curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, onde louvamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, esse é o único pedido que te faço. Para você é apenas um clique, mas para Deus é o que o faz mudar a vida de mais irmãos e irmãs através de palavras de fé e esperança. Nosso Deus firma esse compromisso diário com você, então se comprometa com Ele. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agora, vamos prosseguir com as palavras abençoadas de fé. O que quero refletir com você hoje é sobre a realidade de viver em contextos marcados pela ausência de compreensão. Como seguir em frente quando se está cercado por pessoas que não compreendem o seu modo de viver, que não conseguem captar suas decisões, atitudes ou até mesmo os episódios pelos quais você passa, sejam eles positivos ou desafiadores. Frequentemente, até o que é favorável pode levantar dúvidas. Surgem indivíduos tentando achar defeitos, justificativas que expliquem suas vitórias, como se você não tivesse mérito algum. E por outro lado, quando enfrentamos adversidades, dores, perdas, situações turbulentas, também haverá aqueles que buscam encontrar alguma falha sua para dar sentido ao sofrimento. Ou seja, a incompreensão pode se revelar em qualquer lugar. E é a partir desse cenário das Escrituras que quero aprofundar nossa meditação, pois em breve entraremos também no capítulo 8. O trecho apresenta Jesus na Galileia, provavelmente em Nazaré, convivendo com seus parentes. Ele opta por não se dirigir à Judéia, pois em visitas anteriores sua vida foi ameaçada. Você reparou que os discípulos de Jesus não estavam ao seu lado nesse episódio? Nesse instante, ele está em companhia de seus irmãos de sangue, os quais, de maneira intrigante, o encorajam a seguir justamente para o local onde sua vida corria perigo. No mínimo, é uma atitude que causa estranhamento. Se não prestarmos bastante atenção ao texto, corremos o risco de ignorar que os próprios irmãos de Jesus estavam imersos em confusão. Eles conviveram com ele durante anos, foram educados nos mesmos princípios, vivenciaram os mesmos valores e tradições. E agora, observam atitudes completamente distintas daquelas que esperavam. Já testemunharam alguns sinais do que ele era capaz de realizar, e por isso argumentam que alguém com tais habilidades deveria aparecer em público, não viver anonimamente numa cidade sem destaque como Nazaré. A linha de raciocínio deles parece ser a seguinte: se você realiza feitos impressionantes,
Por que esconder-se? Faça com que todos vejam. Mas ao mergulharmos mais profundamente nesse cenário, vemos que Jesus evita ir à Judeia para não colocar em risco a segurança dos seus discípulos, que poderiam ser comprometidos por estarem ao lado de alguém cuja vida já estava ameaçada. Já seus irmãos, talvez sem perceberem, estavam incentivando Jesus a seguir diretamente em direção ao perigo. Pode ser que houvesse algum tipo de desconforto interno ao viverem com alguém que, mesmo sem dizer nada, demonstrava em cada atitude uma vida completamente alinhada com os princípios celestiais, uma conduta pura, sem necessidade de acusar ninguém, apenas refletindo uma vida santa que, por si só, expunha o contraste com os erros ao redor. Esse comportamento é a marca de um autêntico servo do reino. Viver com integridade, não com palavras ofensivas ou apontamentos, mas permitindo que a própria conduta seja um espelho de luz. E isso inevitavelmente perturba aqueles ao redor. Se em algum momento você se questionou por que sua presença ou sua forma de viver causa desconforto em certos ambientes, no trabalho ou no convívio com outras pessoas, aqui está um possível motivo. A sua forma de agir, mesmo sem emitir julgamentos, já comunica uma mensagem forte. Ela mostra que sim, é possível viver de forma correta, honesta, santa. Jesus, então, responde a seus irmãos de forma calma. Ainda não chegou o meu tempo. Vocês podem seguir para a festa, que ocorrerá em Jerusalém, local onde multidões estarão reunidas. Assim que eles partem, o texto nos conta que Jesus também decide ir, mas de forma reservada, sem atrair atenções. Por que ele não foi junto com os irmãos? Pela mesma razão que o levava a manter seus discípulos longe de situações de risco iminente. Jesus desejava protegê-los. Enquanto os demais estavam dispostos a colocá-lo em posição de vulnerabilidade, ele pensava em preservar todos à sua volta. É impressionante observar como pessoas que discordam de você podem acabar influenciando seu comportamento. E mais alarmante ainda é quando essa influência negativa leva você a agir de maneira semelhante àquelas pessoas. Se alguém é capaz de provocar em você sentimentos negativos, a ponto de despertar atitudes que não condizem com o que você acredita, essa pessoa não é apenas um adversário, ela passa a ser um tipo de guia distorcido. Quando alguém traz sua confiança e você responde com a mesma moeda, está revelando que, de certa forma, assimilou a lição errada daquele comportamento. Ao reagir com amargura, você está sendo moldado por aquilo que condena. Jesus, por sua vez, demonstrava uma conduta completamente distinta. Mesmo estando cercado por indivíduos que desejavam sua queda, ele fazia de tudo para proteger a integridade dos que o acompanhavam. Enquanto todos ao seu redor permaneciam a salvo, era ele quem enfrentava o perigo iminente. E mesmo assim, tornou-se o centro das atenções durante a festividade. Algo que recomendo que você faça posteriormente. Fica. Evidente que ele era o principal assunto entre os participantes. As conversas sobre ele aconteciam em voz baixa, quase como sussurros. Era o tema predominante. Alguns o viam como alguém dotado de autoridade, outros o julgavam um farsante, e havia até quem o acusasse de realizar suas obras por influência maligna. As opiniões se mostravam extremamente variadas, e ninguém parecia conseguir enquadrá-lo em uma categoria bem definida. Por qual motivo? Porque ele não se ajustava aos modelos tradicionais. Cristo conseguia perceber valor onde todos os outros enxergavam apenas desprezo. Sua simples presença provocava desconforto, mesmo sem pronunciar uma única palavra. Jesus oferecia oportunidades àqueles que o mundo preferia ignorar. Ele entrava nas casas de pessoas que eram deixadas de lado por todos. Sentava-se à mesa com indivíduos que jamais seriam convidados por outros. Sua capacidade de enxergar sentido e propósito, onde a maioria via apenas o vazio, causava espanto geral. Isso era algo difícil de compreender, até mesmo para os membros de sua própria família. Para Nazaré, a cidade onde cresceu, também era desconcertante. Ali pouco conseguiu realizar justamente porque não foi compreendido.
Para os discípulos mais próximos, aqueles que testemunharam eventos como ele caminhando sobre as águas, ainda assim, era difícil compreender sua verdadeira identidade. Quando ele passou a ensinar na sinagoga, mais para o final do capítulo 7, a reação geral foi de perplexidade. Sua sabedoria era evidente. A profundidade de suas palavras deixava a audiência sem reação. Como alguém sem uma formação acadêmica podia demonstrar tamanha compreensão das Escrituras? Dessa vez, não eram mais os simples curiosos que se perguntavam, mas especialistas, estudiosos dedicados, mestres da lei que passavam a vida examinando os textos sagrados. Nem mesmo eles conseguiam entendê-lo por completo. Esse é um dos maiores desafios: estar diante de alguém cuja essência reflete nossas próprias imperfeições. Por onde Jesus andava, ele despertava esse tipo de confronto. Sua presença não passava despercebida. Ao contrário, sua vida confrontava diretamente os corações, revelando o que estava oculto. Nesse momento, o debate se intensifica. Mas mesmo assim, o verdadeiro conhecimento sobre quem ele era permanece limitado. A confusão se amplifica porque muitos acreditavam que ele havia nascido na Galileia, quando na realidade seu nascimento se deu na Judéia, mais especificamente em Belém. A profecia havia sido cumprida, mas essa informação não era amplamente conhecida entre o povo. Para a maioria, ele era apenas mais um homem de Nazaré, um local comum, desacreditado, sem prestígio. Não era parte de uma família influente, tampouco cresceu com notoriedade. Inclusive, até os dias de hoje não há certeza sobre a localização exata de sua moradia em Nazaré. Há um local visitado em Cafarnaum, ligado à sogra de Pedro, onde Jesus passou um curto período de seu ministério. Mas quanto à sua casa de infância? Não se sabe ao certo. Esse desconhecimento a respeito de sua trajetória acompanha a humanidade até os dias atuais. Aqueles que escolhem seguir uma vida honesta e centrada em Cristo continuam sendo vistos como figuras fora do padrão. Quando um casal decide colocar sua fé como base de seu relacionamento, ou quando um profissional opta por conduzir seus negócios com integridade e respeito, continuam sendo percebidos como exceções. Isso acontece porque não se encaixam no molde que a sociedade criou. Embora os avanços tecnológicos tenham transformado muitos aspectos do cotidiano, no que diz respeito à sensibilidade espiritual e às emoções humanas, muito pouco mudou. O cenário espiritual permanece constante, inalterável em sua essência. Nesse ponto da narrativa, o que observamos é um embate entre os entendidos da época. Eles debatem entre si se algum mensageiro divino poderia realmente ter surgido da Galileia. A profecia referia-se a Belém, e essa informação estava ao alcance, bastando um simples questionamento à sua família. No entanto, confirmar com exatidão suas origens apenas tornaria o dilema mais profundo. Por vezes, é mais simples fingir ignorância. Certas verdades, uma vez trazidas à tona, demandam posturas desafiadoras. É mais fácil atribuir a culpa a fatores externos do que assumir as consequências de nossas escolhas. Esses líderes não enxergavam porque não queriam realmente ver. Entre os poucos que ousaram romper com esse padrão está Nicodemos, aquele que já havia se encontrado com Jesus em segredo. Como mencionado, vemos Nicodemos tentar defender o princípio da justiça, lembrando que a lei determina que alguém deve ser ouvido antes de ser condenado. Sua proposta era singela: ouvir o que Jesus tinha a dizer. No entanto, essa simples sugestão já causa desconforto entre os demais. Imediatamente, alguém o interrompe com desdém, insinuando que apenas pessoas desinformadas seguiriam aquele homem. Algum de nós, estudiosos da lei, acreditou nele? Indagam. Apesar disso, Nicodemos já acreditava, mesmo que ainda não se sentisse seguro para declarar sua fé abertamente. E se encerra com a afirmação: e cada um foi para sua casa. Jesus novamente assume o papel central. Seu propósito permanece firme: resguardar e libertar aqueles que são seus. Ele havia se retirado para evitar colocar seus discípulos em perigo. Mas agora, no início do novo capítulo, encontramos Jesus no Monte das Oliveiras. Logo ao amanhecer,
ele retorna ao templo, onde uma multidão se reúne para escutá-lo ensinar. É nesse contexto que os mestres da lei e os fariseus trazem uma mulher surpreendida em adultério. Colocam a mulher em evidência, no centro da atenção, e indagam a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. A legislação de Moisés ordena que tal pessoa seja apedrejada. E o Senhor, o que nos diz? Observe a cena com atenção. Jesus está de volta ao foco dos acontecimentos. Os que o acusam são os mesmos de antes. Embora o tempo tenha avançado, o espírito de crítica e condenação continua firme. Apresentam a pecadora, que poderia ser qualquer um de nós. É comum julgarmos os outros sem tentarmos compreender a posição em que se encontram. Mas aquela mulher simboliza a mim e a você. Estava sob condenação de morte. Talvez você pense, mas eu não estou sob sentença. No entanto, todos estamos. A diferença é que não conhecemos o momento exato do desfecho. Existe um dito popular que afirma: para morrer basta estar vivo. Contudo, quero que você compreenda por que aquela mulher encontrou a vida. No primeiro versículo do capítulo 8, está registrado que Jesus passou a noite em oração no Monte das Oliveiras. Imagine o quadro. Em um lado do vale, ele busca comunhão com o Pai. Do outro, uma mulher se envolve em uma situação que não deveria. A madrugada era a mesma para ambos, mas enquanto um se dedicava à intercessão, o outro se perdia no erro. A distinção está no objetivo. Enquanto o ser humano falha, o Redentor prepara o resgate. E quando esses caminhos se cruzam, não é o Salvador quem se contamina com o erro. Ao contrário, ele estende a mão e restaura quem está caído. Esse é o efeito de um verdadeiro encontro com a graça divina. O nome daquela mulher, assim como o de tantos outros, passa a figurar no livro da vida. E é naquele instante que a história começa a se transformar completamente. Sabe, há uma profundidade notável na trajetória dessa mulher que se entrelaça com a nossa realidade. Nem sempre quem comete um erro está pronto para encarar as consequências definitivas. Muitas vezes, sequer tem consciência da proporção do deslize. Em certas ocasiões, apenas tenta preencher um espaço vazio com aquilo que encontra no caminho. Ainda assim, mesmo no meio da madrugada mais densa, como aquela em que foi surpreendida, há a possibilidade de um novo alvorecer. O dia nasceu para Jesus e também poderia raiar para ela. Essa é a grande lição. Não fomos chamados para julgar com severidade. Nossa missão é restaurar, é estender os braços em auxílio, ainda que o instinto inicial seja desviar o olhar ou atribuir culpa. Todos nós, em algum momento da vida, seguramos pedras, ainda que simbólicas, prontos para lançá-las. Contudo, pela infinita graça divina, conseguimos muitas vezes recuar e abaixar as mãos. Cristo não desconsiderou os mandamentos estabelecidos, mas tampouco fechou os olhos para o coração humano. Ele sabia exatamente quem estava diante dele. Conhecia seu passado, suas atitudes, mas optou por permanecer ali. Decidiu não abandoná-la quando todos se afastaram. Porque, onde muitos apenas veem uma causa perdida, ele identifica uma nova oportunidade. Onde o mundo coloca um ponto final, ele introduz uma vírgula de recomeço. Esse episódio não retrata apenas a vida daquela mulher. Ele reflete a nossa caminhada. Representa cada um de nós que, em algum momento, já se sentiu apavorado, envergonhado, sobrecarregado por sentimentos de culpa. Todos nós que, em determinadas fases, acreditamos que não havia saída. Até que ouvimos com clareza aquela declaração libertadora: alguém aqui te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não volte a cometer esse erro. O que essas palavras querem nos ensinar? Que, enquanto houver fôlego, a perspectiva, que nossas falhas jamais serão maiores que a misericórdia de Deus, que o perdão está acessível a todos que se arrependem genuinamente, não para aqueles que se escondem da verdade. Talvez você tenha errado. Talvez tenha ultrapassado limites que jamais pensou cruzar. Mas se ainda está ouvindo essa mensagem, é porque ainda existe tempo. Ele continua acreditando em você. Ele entregou sua vida por você. Por isso, persista. Não abra mão. Essa mensagem
pode ter encontrado morada no seu interior. Se de alguma forma ela tocou sua alma, clique no curtir. Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos inspirados na palavra. Deixe nos comentários o que esse momento significou para você e compartilhe essa palavra com alguém que também necessita ouvir que ainda há luz no horizonte. Ao longo desta jornada pelo Evangelho de João, fomos conduzidos por uma série de reflexões que ultrapassam o tempo e tocam a alma de qualquer um que busca compreender o amor e a justiça de Deus. Observamos Jesus caminhando entre aqueles que não o compreendiam, sendo rejeitado, acusado, desafiado, mas nunca desviado de sua missão. Ele não buscava aprovação humana nem prestígio entre os poderosos. Sua atenção estava voltada àqueles que a sociedade desprezava. Jesus se apresentava de maneira discreta, silenciosa, mas sua presença causava profundo impacto. A cada passo, confrontava corações endurecidos, revelava intenções ocultas e resgatava a dignidade dos rejeitados, não por meio de discursos inflamados, mas por atitudes que traduzem o amor de Deus em ações reais. Jesus enxergava o que ninguém via. Ele estendia a mão onde outros lançavam pedras. Ele acolhia quando todos apontavam. E ele perdoava onde outros exigiam punição. No relato da mulher pega em adultério, vemos o ápice dessa compaixão. Um coração acusado por muitos, exposto e condenado antes mesmo de falar. Mas Jesus se agacha, escreve no chão. Silencia-os, acusadores, com uma única frase: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E um a um, os acusadores vão embora. Fica apenas ele e a mulher. E é neste instante que aprendemos o maior ensinamento da graça. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa frase contém a essência do Evangelho. Não há salvação sem arrependimento, mas também não há condenação para quem verdadeiramente se volta a Deus. A graça não é uma permissão para errar, mas uma oportunidade de recomeçar. O perdão de Jesus não nega a verdade do pecado, mas supera sua culpa com o amor que transforma. Quantos de nós já estivemos como aquela mulher, perdidos, culpados, envergonhados, cercados por vozes de julgamento, internas e externas. E, no entanto, há sempre um momento em que ouvimos a voz do Salvador dizendo que ainda há tempo, que ainda há uma chance, que ainda há vida. Cada ensinamento de Jesus registrado neste trecho do Evangelho nos chama à responsabilidade de olhar o outro como ele olhou, de perceber o que está além das falhas, de não nos apressarmos em condenar, mas em entender, acolher e oferecer o que recebemos de graça, amor imerecido. Também aprendemos com Nicodemos que, mesmo em meio a um ambiente hostil, escolheu dar um passo em direção à justiça. Ele representa todos que, mesmo com medo, ainda têm coragem para fazer o certo. Seu gesto simples de lembrar a lei, que exige ouvir antes de julgar, já foi suficiente para nos ensinar que nem sempre é preciso falar alto para se fazer. Ouvir. Às vezes, a integridade sussurra mais alto do que o grito da multidão. E quanto aos irmãos de Jesus, eles conviviam com ele, mas não criam. Estavam ao lado da verdade, mas não a reconheciam. Isso nos alerta. Não basta estar perto do sagrado. É preciso abrir o coração. Muitos vivem cercados por experiências espirituais, frequentam templos, ouvem palavras de vida, mas não permitem que essas verdades façam morada. Fé não se herda, se escolhe. E para escolher crer, é preciso humildade. A mesma humildade que faltou aos líderes religiosos, mas que transbordou em Jesus. Ele evitava expor seus discípulos ao risco, mesmo quando isso significava colocar a própria vida em perigo. Ele andava com sabedoria, sabendo o momento certo de falar, de agir e até de se esconder, porque sua missão era maior do que um debate, maior do que a provocação daqueles que queriam vê-lo tropeçar. Sua missão era salvar, e quando ele, finalmente, se apresenta no templo, não o faz com alarde, mas com sabedoria. Ensina com autoridade. Seus questionadores se confundem. Sua origem é debatida.
Sua identidade é posta à prova, mas ele permanece firme, porque quem sabe quem é, não precisa provar nada a ninguém. Jesus é o modelo perfeito de integridade. Ele não negociava seus princípios, não ajustava sua mensagem para agradar. Ele falava o que era necessário, mesmo que custasse caro, e ainda assim, sua compaixão era abundante. Essa combinação de verdade e amor é o que nos falta tantas vezes. No mundo de hoje, muitos se moldam ao que é aceito, ao que rende aplausos, ao que é popular. Mas Jesus nos convida a caminhar contra essa corrente, a viver com base na verdade, mesmo que isso signifique parecer estranho, ser rejeitado ou incompreendido, porque o maior valor da vida não está em agradar o mundo, mas em agradar a Deus. E agradar a Deus passa por imitar seu Filho, passa por perdoar, mesmo quando fomos feridos, por acolher, mesmo quando temos vontade de afastar, por falar com mansidão, mesmo quando queremos gritar. Passa por escolher amar, sempre. Se a história da mulher nos ensina algo, é que o amor de Deus não está condicionado ao nosso desempenho. Ele nos ama antes mesmo de nos arrependermos. E seu amor é o que gera em nós a transformação. Não somos transformados para então sermos amados. Somos amados e, por isso, nos tornamos novos. É tempo de olhar para dentro, de reconhecer as pedras que carregamos, mesmo que invisíveis, de lembrar quantas vezes levantamos o dedo para apontar, em vez de estender a mão para levantar. E é tempo também de lembrar que, mesmo quando erramos, há um Salvador que se aproxima com misericórdia. A madrugada em que Jesus orava no Monte das Oliveiras e a mulher pecava do outro lado da cidade simboliza a realidade da vida espiritual. Enquanto tropeçamos, ele intercede. Enquanto nos afastamos, ele se aproxima. E quando os caminhos se cruzam, a graça vence. Você não está longe demais. Não errou além do alcance do perdão. Não falhou a ponto de ser descartado. Ainda há uma voz que diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. E é com esse espírito que encerramos esta série de reflexões, não com um ponto final, mas com uma vírgula, porque a história continua. Sua história pode ser transformada, restaurada, reescrita. Basta um passo, um sim, uma entrega. E se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, se as palavras de Jesus fizeram sentido para a sua vida, se você deseja continuar essa jornada de fé e aprofundar sua caminhada, com Cristo eu te convido. Inscreva-se neste canal, dê o seu curtir neste vídeo, como uma forma de declarar que está disposto a seguir a Jesus. Ative o sininho das notificações para receber novos ensinamentos que vão edificar sua alma. Escreva nos comentários uma palavra de fé ou compartilhe o que mais te abençoou nesta mensagem. E compartilhe este vídeo com alguém que também precise saber que ainda há esperança. Em nome de Jesus Cristo. Amém.